Salve, salve, galera. Beleza? Tranquilidade? Olha aí, ó. Vamos continuar com pronome e verbo. Não quero ver você estressado, não quero você bolado, quero você tranquilo, relaxado. Senta aí, pega um copinho d'água, um café, um refrigerante, qualquer parada. Vamos lá, 30 minutos, pressão, falando ainda sobre pronome e verbo. Como eu costumo dizer para você, pronome e verbo é algo que é muito frequente na prova do CESP, beleza? Dentro de coesão textual, a gente já viu alguma coisa relacionada a pronome. Só que vimos também conjunção, que eu falei para você que é muito importante que você decore. Agora nós vamos falar sobre pronome e verbo. Nesse tópico aqui eu coloquei um pouco mais de questões para a gente trabalhar um pouco mais esses dois assuntos que são frequentes, ok? Belezinha? Maravilha. Dentro de pronome, eu gostaria de destacar uma parte que se chama colocação pronominal. Colocação pronominal é uma parte dentro de pronomes, mais especificamente pronomes pessoais oblíquos átonos, que é algo que cai com muita frequência na prova do CESP. Então, se você não dominar essa parte de colocação pronominal, chora, parceiro, que vai chegar na hora da prova, vai ficar com as perninhas tremendo, não vai acertar a questão, depois vai ficar bolado. Entendeu? Não quero ver você bolado, quero ver você tranquilo. No dia da prova, bateu o olho na questão, irmão. Essa questão é minha, Brasil, vamos que vamos. Tranquilão? Tranquilão? Show de bola? Então vamos que vamos, irmão. Pega aí a telinha, dá uma olhada aí. CESP-NB, CNPq, Analista de Ciência da Tecnologia Júnior, 2011. Questão número 6. Vamos dar continuidade a essa parte aí de pronome e verbo. Devido à estrutura sintática em que ocorrem, o emprego dos pronomes após o verbo em ensinou-nos, aí eu vou e coloco o trecho. A ciência moderna ensinou-nos, E em tornar-se, aí eu coloco o trecho. Ao tornar-se, aí o cara diz o seguinte, o emprego dos pronomes após o verbo em ensinou-nos e em tornar-se é obrigatório. Será que essa afirmação é verdadeira? Não sei. Vamos continuar lendo. Por isso, a correção gramatical do texto seria prejudicada se esses pronomes fossem utilizados como em se constitui, só se constitui. Observe que, na primeira parte, a ciência moderna ensinou-nos, o pronome oblíquo átono vem depois do verbo. Na outra parte, ao tornar-se, note que o pronome oblíquo átono também vem depois do verbo. Agora, na última parte aqui, só se constitui, o pronome oblíquo átono vem antes do verbo e não depois do verbo. Lembra que quando um pronome vem depois do verbo, qual é o nome que eu dou a isso? Ênclise. E quando o pronome vem depois do verbo, qual é o nome que eu dou a isso? Próclise. Beleza? Tranquilo mesmo? Safo? Então, maravilha. Aí o cara diz o seguinte, a primeira afirmação dele é o emprego dos pronomes após o verbo em ensinou-nos e em tornar-se é obrigatório. Será que isso é verdade? Olha para mim. Parceiro, presta atenção no que eu vou te falar. Você tem que saber as regras de colocação pronominal. Porque no dia da prova, o cara vai colocar uma questão como essa, se você não está realmente tranquilo, realmente safo em relação à colocação pronominal, você vai titubear, vai dar aquela balançada. Queremos que você dê essa balançada? Claro que não. Nem você quer isso. Na boa, eu, que sou professor, lido com isso o dia inteiro. Para mim, essa questão é muito fácil. De repente, para você é um pouco mais difícil. Agora, trocando em miúdos, para resolver essa questão, você tem que saber regra de colocação pronominal. Regra de colocação pronominal. Então, vamos às regras? Vamos lá? Volta aí para a telinha. A ciência moderna ensinou-nos. O cara diz que o pronome oblíquo átono aqui em posição enclítica, ou seja, depois do verbo, é obrigatório. Isso, por si só, já está errado. Eu já posso dizer, neste momento, que a questão número 6 está errada. E ela está errada. Sabe por quê?
Porque, olha para mim, vamos lá. Quando eu tenho um sujeito explícito, sem palavra atrativa, lembra quais são as palavras atrativas? Lembra delas? As palavras atrativas são palavras de sentido negativo, como não, tampouco, nem, nunca, ninguém, jamais. Enfim, palavras de sentido negativo. Essas palavras de sentido negativo atraem o pronome oblíquo átero para antes do verbo, em posição de próclise. Além das palavras de sentido negativo, são palavras atrativas. Só, apenas e somente. São palavras atrativas. Beleza? Além dessas, eu tenho pronomes interrogativos, são palavras atrativas. Pronomes indefinidos, são palavras atrativas. Pronomes relativos, palavras atrativas. Conjunções subordinativas, são palavras atrativas. Meu camarada, eu quero que você não se esqueça disso no dia da prova. Quando houver uma palavra atrativa antes do verbo, essa palavra atrai, por isso que é atrativa, né? Atrai o pronome oblíquo átero para antes do verbo. Em posição de próclise, o pronome oblíquo átero vai ficar, ou seja, antes do verbo. Tá claro isso? Só que aí eu te pergunto, volta para a telinha, vai. A ciência moderna ensinou-nos. Você está vendo alguma palavra atrativa aqui? Antes do verbo? Nem eu. Quando isso acontecer, meu camarada, o pronome oblíquo átero pode ficar depois do verbo ou antes do verbo. Tanto faz. Olha para mim. Eu falei tanto faz. Na última questão eu falei a mesma coisa. Tanto faz. Parceiro, bota isso na tua cabeça. Quando não houver palavra atrativa antes do verbo, você pode colocar o pronome oblíquo átero antes ou depois do verbo. Tá claro isso? Beleza? Muito tranquilo para você isso? Maravilha. Então vamos lá, hein? Então vamos lá, continuando. E em tornar-se, aí ele diz que tornar-se aqui é obrigatório. Mas observe só o que eu vou te dizer, hein? Presta atenção aí na telinha. Tá vendo esse ao aqui? Aqui é a preposição a mais o artigo o, né? Aí tem a contração e forma ao. A mais o, ao. Beleza? Então, quando tiver uma preposição antes do verbo no infinitivo, como o verbo no infinitivo está aqui, verbo tornar, o pronome oblíquo átero pode ficar depois do verbo ou antes do verbo. Eu posso dizer ao se tornar ou ao tornar-se. Eu posso dizer as duas coisas. Então é obrigatório? Porra, pelo amor de Deus, né? Claro que não. Por si só a questão já está errada, cara. Aí o cara diz, por isso a correção gramatical do texto seria prejudicada se esses pronomes fossem utilizados como em se constitui. É claro que não seria, porque se é facultativo, pode estar ênclise ou em próclise. Por isso a questão está errada, muito mole. Vamos para a próxima questão, hein? Questão 7. Ih, mané, eu pulei da 6 para 8? Olha aí, tô doidão, hein? Bem, deixa quieto, né? Vamos que vamos. Isso aqui eu fiz de madrugada, por isso que eu, enfim, devia ter tomado umas e outras, mas deixa quieto. O que importa é a gente fazer questão. Então vamos fazer. SESP-UNB, ANTAC técnico em regulação 2009. Número 8. Deslocamento do pronome átero para depois do verbo em se torna. Aí vem o trechinho, né? Vamos ler o que tem nesse trechinho aí. Em termos de segurança, a frota se torna um apoio fundamental para blá, 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 blá. Escrevendo-se torna-se, provocaria erro gramatical no texto. Parceiro, olha para mim. Você vai cair nessa de novo? Vai cair nessa de novo? Você não vai mais cair nessa de novo. É a terceira questão, que eu me lembro, do SESP, que caiu a mesmíssima coisa. Eu vou falar pela última vez para você. Se tiver uma outra questão sobre isso,
eu simplesmente vou passar batido, hein? Vou só dar a resposta e vou embora. Meu camarada, se não houver palavra atrativa antes do verbo, a próclise ou a ênclise pode ser usada. Tanto uma quanto outra. Se você usar uma, não usa outra. Se você usar outra, não usa uma. Brasil, tanto faz, ponto final e acabou. Beleza? Tranquilo? O jogador se machucou ou o jogador machucou-se? Tanto faz. Volta para a telinha. A frota se torna ou a frota torna-se? Próclise ou ênclise? Tanto faz. Então a número 8 está errada. Beleza? Muito bem. Vamos que vamos. Questão número 9. Pelo menos eu não pulei de 8 para 10, né? Pelo menos isso. Saca só, maluco. SESP-UNB, DPF, Agente da Polícia Federal, 2009. Questão número 9, diz assim. Na linha 4. Para se evitar a sequência nós, nos, o pronome átono poderia ser colocado depois da forma verbal fazemos, sem que a correção gramatical do trecho fosse prejudicada, prescindindo-se de outras alterações gráficas. Parceiro, a número 9 está errada. Errada, Pestana? Como assim? Porque tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe? Olha para mim. Vamos lá. Nós, nos fazemos. Nós, nos fazemos. Aí o cara diz assim, se for colocado depois, o pronome oblíquo átono nos, for colocado depois do verbo, não vai precisar fazer alteração gráfica nenhuma. Volta para a telinha. Olha o verbo que o cara usou aqui, ó, prescindindo-se. O que é prescindir? É dispensar. Então o cara diz, para evitar a sequência nós, nos, o pronome átono poderia ser colocado depois da forma verbal fazemos, sem que a correção gramatical do trecho fosse prejudicada. Isso é verdade. Essa parte é verdade. Eu posso colocar o pronome oblíquo átono nos depois do verbo. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma palavra atrativa antes do verbo. Até agora, tudo bem. Aí o cara vai e diz, prescindindo-se de outras alterações gráficas, ou seja, dispensando alterações gráficas. Ou, em outras palavras, o cara está dizendo o seguinte, ó. Nós fazemos nos. É o que o cara está dizendo. Olha para mim de novo. Cuidado. Cuidado. O pronome oblíquo átono, nos, primeira pessoa do plural, nós nos amamos, nós nos beijamos, nós nos abraçamos, nós nos cumprimentamos. O pronome oblíquo átono nos, primeira pessoa do plural, quando ele vem depois do verbo, o que acontece com o verbo? Olha para a telinha de novo. Nós fazemos nos. Olha para mim de novo. Pestana, você está querendo dizer que o S no fim do verbo cai e depois eu coloco nos, ligado por hífen ao verbo? É exatamente isso. Por uma questão de eufonia. O que é eufonia? Eufonia é o bom som da língua. Se eu falo, nós fazemos nos, olha só, nós fazemos nos, hoje. Esse som, do ponto de vista linguístico, é um som desagradável. Aí entra o conceito de eufonia. O que é eufonia? É o bom som da língua. Então, na norma culta, como é que a gente faz? Nós fazemos-nos. A gente evita esse S para que não tenha um som desagradável. Se você concorda ou não com isso, parceiro, na hora da prova, é assim que é.
Beleza? Questão 6 está errada, porque o cara diz que dispensa alteração gráfica, ou seja, não precisa de alteração gráfica, mas é mentira, porque precisa de alteração gráfica. O S no fim do verbo sai e entra o nos. Beleza? Próxima questão. CESP-UNB, Instituto Rio Branco, Diplomato, 2009, questão número 10. Vamos lá. Lembra que eu falei para você que no CESP, questão de colocação pronominal é toda hora? É incrível, né? A gente já viu algumas questões aqui. E você pode estar pensando assim, pô, Pestana nem fez questão de pesquisar se tem outros pronomes. Pô, se tu soubesse a pesquisa que o trabalho que me deu fazer isso aqui, meu camarada, tu não falaria isso. Porque deu um trabalho grande. E eu encontrei muito de colocação pronominal. Muito. Bom, se esse é o padrão do CESP, vamos atacar esse padrão. E não vamos errar no dia da prova. Questão número 10. No trecho, e que se tornaram imperceptíveis no espaço homogêneo da escrita, seria admissível, de acordo com o padrão escrito da língua portuguesa, a colocação do pronome se após a forma verbal tornaram. Em outras palavras, no trecho e que se tornaram imperceptíveis, o cara está dizendo que você pode fazer assim, ó. No trecho e que tornaram-se. Colocar o se aqui, ó. Imperceptíveis. Olha para mim. Quando é que o pronome obliquato pode facultar? Ele pode ficar em posição de próclise ou de ênclise? Quando não houver palavra atrativa antes do verbo. Tá claro isso para você? Quando não houver palavra atrativa. Ah, Pestana, eu não sei quais são as palavras atrativas. Mentira, porque no início da aula eu falei quais são as palavras atrativas. E se você não sabe, o que você vai fazer? É aquilo que eu venho falando desde o início desse curso. Você vai pegar o curso de gramática voltado para concursos públicos que eu dei, curso teórico, e vai pegar lá, comprar, adquirir e ter contato com a teoria. Porque a maneira que você tem de estudar é teoria, questão, teoria, questão. E é bom quando você tem o mesmo professor falando sobre os dois assuntos. Concorda comigo? Porque você já sabe a linguagem do cara. Quando você pega dois professores diferentes, pode ser que uma coisa não seja dita da mesma maneira. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, parceiro do Eu Vou Passar, estratégia concurso. Pô, se você pega o meu material escrito em PDF e pega essa aula e compara, você vai ter lá a teoria com as questões comentadas. Isso vai facilitar muito a sua vida. Ah, Pestana, eu não tenho dinheiro, você está fazendo muito merchan. Parceiro, então entra no Google e coloca lá. Colocação pronominal. Sabe o que você vai descobrir lá? Olha para a telinha. Você vai descobrir o seguinte. Que quando o vocábulo que está antes do verbo, sendo ele uma conjunção integrante, um pronome relativo, ou qualquer outra conjunção subordinativa, o pronome obliquo vai ficar obrigatoriamente antes do verbo, em posição proclítica, a famosa próclise. Então, o pronome se pode ficar depois do verbo? Claro que não. Então, a número 10 está wrong. Errada, parceiro. Vamos lá. Questão número 11. CESP-UNB, STF, Analista Judiciário, 2008. Poxa, Pestana, a aula não é de pronome e verbo? Cadê o verbo? Calma. Você vai descobrir que quando o CESP trabalha verbo, é sempre em cima do mesmo ou dos mesmos assuntos. Daqui a pouco chega verbo. Então, eu estou destacando para você o seguinte. No CESP, pronome é igual a quê? Colocação pronominal. E verbo é igual a quê? Calma, segura a tua onda. Questão número 11, vamos lá. A função sintática exercida por a mim mesmo em tratarei a mim mesmo corresponde a me. E por essa razão, também seria gramaticalmente correta a seguinte redação. Tratarei-me. Nossa. Olha pra mim, na boa. Na moral. Parceiro, nem se tu não soubesse essa. O bagulho tá estranho. Demais. Na dúvida, no dia da prova, o que tu ia fazer? É marcar errado, porque isso aqui é ridículo. Quem fala assim? Já viu isso escrito em algum lugar? Pelo amor de Deus, né?
Por outro lado, tem aqueles alunos que pensam assim, pô, mas português tem uns bagulhos sinistros também, Pestana. De vez em quando tem umas construções assim meio escrotinhas, né? Essa daqui é uma delas. De repente, né, meu camarada, presta atenção, volta para a telinha. Eu tratarei, tu tratarás, ele tratará. Nós trataremos, vós tratareis, eles tratarão. Esse verbo está no futuro do presente. Quando o verbo está no futuro do presente, o pronome oblíquo ato, se não houver a palavra atrativa, o pronome oblíquo ato vai ficar no meio do verbo. Como? Você vai até a letra R, coloca o hífen, coloca o pronome e coloca o restinho do verbo. Tratar-me-ei. Sabe qual é o nome disso? Mesóclise. Uma parada que ninguém faz hoje em dia. Mas, de vez em quando, tem sempre um pela-saco para falar assim, né? Porque acha bonito e coisa e tal, eu acho uma babaquice. Mas, de acordo com a norma culta, meu camarada, é assim que é. Se cair na tua prova, é assim que é. Tu vai lá, acerta a questão, independente de você achar bonito ou não, é assim que é, de acordo com a norma culta. Tranquilidade? Beleza? Verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, onde vem o pronome oblíquo ato? No meio do verbo. Tranquilidade? Mesmo? Posso ficar tranquilo aqui desse lado? Então, tudo bem. Agora, Pestana, se tivesse uma palavra atrativa antes do verbo, como é que ficaria esse bagulho aí? Bem, se tiver uma palavra atrativa, a próclise é obrigatória. Em outras palavras, eu não, esquece o eu. Uma palavra atrativa. Vamos pegar uma palavra atrativa, tipo um advérbio. Agora me tratarei. O pronome oblíquo ato vai ficar antes do verbo, em posição de próclise, obrigatoriamente. Tranquilo? Show? Pô, Pestana, e naqueles casos em que faculta a posição do pronome, aqueles casos facultativos, parceiro, já que eu tenho algum tempinho, vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui um slide em branco e relembrar muito rapidamente os casos facultativos. Beleza? Rápido. Coisa rápida. Os principais. Os principais. Não vamos perder tempo, não. Vamos lá. Se liga só. Quando houver... Calma aí que eu tenho que puxar a caneta aqui. Rapidinho. Pronto. Agora foi. Casos facultativos. Vou falar dos principais. Primeiro caso facultativo. Principal. Quando houver um pronome reto ou demonstrativo, basicamente pronome reto e demonstrativo. Os pronomes de tratamento também entram nessa história aqui. Vamos lá. Eu me tratarei. O pronome oblíquo ato não pode ficar antes do verbo mesmo no futuro do presente. Ou eu tratar-me-ei. Você tem essa dupla possibilidade. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E se tiver um sujeito explícito? Sem palavra atrativa. Sem palavra atrativa. Como é que faz? Você tem dupla possibilidade. João se tratará ou João tratar-se-á. Feião, né? Mas é assim. Beleza? 2 casos facultativos principais caem em prova. Você tem dupla possibilidade de colocação do pronome, como você está vendo aqui. Beleza? Então vamos lá. Se você quiser saber mais, estude colocação pronominal, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa. Então a questão número 11, está certa ou está errada? Claro que está errada, né, irmão? Deveria ser tratar-me-ei e não tratarei-me, porque não tem nenhuma palavra atrativa e não é um caso facultativo, então tratar-me-ei, mesóclise obrigatória, vamos que vamos. Meu camarada, olha aqui para mim rapidinho. Tá tudo bem até agora? Safo? Beleza? Se
Tiver cansadinho, dá uma respirada, dá um pause, toma um gole d'água, vamos que vamos, hein? Não deixa a peteca cair não, parceiro. Vamos lá. Olha pra telinha. CESP-NB, Instituto Rio Branco, diplomata 2012. Dessa vez eu não coloquei em ordem decrescente, porque, observe, a aula é pronome e verbo. Então, o que eu fiz? Primeiro eu falei de pronome e agora eu vou falar de verbo. Esse é o momento de falar só de verbo. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão número 12. O que eu tenho a falar sobre a questão número 12? Você já percebeu que pronome, dentro da prova do CESP, é igual a colocação pronominal. E verbo é igual a quê? Vamos ver. Da combinação inusitada do verbo morrer, flexionado no pretérito perfeito do indicativo, com a expressão adverbial desde pequena, aí vem o trecho. Eu sei morrer. Morri desde pequena. Infere-se uma compreensão, ou seja, deduz-se, inferir é deduzir, concluir. Infere-se uma compreensão da morte diferente da que estaria implícita, caso tivesse sido empregada a locução verbal, venho morrendo. Olha que interessante essa questão, cara. Essa questão, na verdade, como tem até uma palavra aqui no enunciado, né? É uma questão inusitada. O CESP trabalha emprego de tempos e modos verbais? Até trabalha. Até trabalha. Mas não é tão comum quanto outros assuntos que a gente vai ver mais à frente. É comum, parece, mas não é tão comum quanto alguns assuntos que a gente vai ver mais à frente. O fato é, o que essa questão está pedindo? É uma questão de verbo e, ao mesmo tempo, de interpretação. Questão bonita, inclusive, bem feita. Vamos lá, vamos entender isso com calma, por favor. Vamos lá, olha para mim rapidinho. Eu sei morrer. Morri desde pequena. Aí o cara diz o seguinte, que esse verbo morrer, morri desde pequena, tem o mesmo sentido de venho morrendo. É como se ele estivesse dizendo assim para você. No lugar de morri desde pequena, eu poderia dizer venho morrendo desde pequena. Só que a ideia é essa. Se a ideia for essa, e aí? Eu vou dizer que está certo ou que está errado? Volta para a telinha. Vamos lá. Lê de novo o enunciado. Da combinação inusitada do verbo morrer, flexionado no pretérito perfeito do indicativo, com a expressão adverbial desde pequena, eu sei morrer, morri desde pequena. Infere-se uma compreensão da morte diferente da que estaria implícita caso tivesse sido empregada a locução verbal venho morrendo. Ou seja, o cara afirma no enunciado que morri desde pequena não é a mesma coisa que venho morrendo desde pequena. Bem, se não é a mesma coisa, então, meu camarada, o cara está dizendo o seguinte, infere-se uma compreensão da morte diferente. Se é realmente diferente, a questão está certa. E eu vou dizer já de cara, a questão está certa. Porque as ideias são diferentes. Quer ver? Olha para mim. Eu sei morrer. Morri desde pequena. Isso significa o quê? Que ela vem morrendo desde pequena? A ideia é essa? Presta atenção, de novo. Eu sei morrer. Morri desde pequena. Ou seja, quando ela diz morri desde pequena, o verbo está no pretérito perfeito do indicativo. E o pretérito perfeito indica um passado concluído. Ou seja, o fato dela ter morrido desde pequena é um fato que já se concluiu. Quando eu digo eu venho morrendo, significa que desde o passado até agora isso vem acontecendo. Até o presente momento. Só que quando você diz morri desde pequena, isso significa o quê? De que desde quando ela era pequena, ela já estava morta. Ou seja, ela já havia morrido desde pequena. E não que ela vem morrendo até hoje.
Percebe a diferença? Ter morrido de vir morrendo são coisas diferentes. São coisas diferentes. Beleza? Cuidado com esse tipo de questão. É uma questão muito bonita, difícil, né? Reconheçamos isso. Questão bonita, difícil, mas que, prestando atenção, pretérito perfeito é um passado concluído. Então, eu venho morrendo não é algo concluído, é algo contínuo. Então, não pode ser a mesma coisa. A questão está certa. As duas ideias são diferentes, como disse o enunciado. Beleza? Maneira a questão, né? Vamos lá, vamos que vamos. Maneira nada, Pestana. Uma parada dessa na prova, eu nervosão. Tu acha que eu vou acertar? Pô, não vai? Tá gastando dinheiro aqui pra quê? Pra ficar safo no dia da prova, meu camarada. Vamos lá? Tranquilão? Vamos que vamos. Fragmento de texto, ainda nessa prova. Essa prova foi chatinha pra caramba. Também pra diplomata, né, parceiro? A maioria das questões são complicadas mesmo. Vamos lá. Fragmento de texto. Era, embarcou, ia, aceitaram, queriam, vieram. Ué, que parada é essa? Calma. Questão número 13. Leia a afirmação do cara. No segundo e no quarto parágrafos do texto, emprega-se o presente do indicativo com a mesma finalidade, a de realçar fatos ocorridos no passado. Aí, o que eu fiz no fragmento de texto? Eu peguei os verbos que estavam no segundo e no quarto parágrafos do texto e transcrevi. Esse verbo aqui, que eu acabei de sublinhar, era, está no pretérito imperfeito do indicativo. Embarcou, está no pretérito perfeito do indicativo. Ia, está no pretérito imperfeito do indicativo. Aceitaram, tanto pode estar no pretérito mais que perfeito do indicativo, quanto no pretérito perfeito do indicativo. Queriam, pretérito imperfeito do indicativo. Vieram. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Pretérito perfeito do indicativo. Aí o cara vai e me afirma. No segundo e no quarto parágrafo do texto, emprega-se o presente. Tá de sacanagem. Esse verbo está no passado, 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 tudo no passado. Aí o cara diz, emprega-se o presente. Pô, não tem presente aí. Pô. Não tem presente. Só tem verbo no passado, meu camarada. Então esta questão está errada. Agora, o que é mais interessante é o seguinte, o que ele afirma é algo que, em outro contexto, seria verdade. Ou seja, emprega-se o presente do indicativo com a mesma finalidade, a de realçar fatos ocorridos no passado. Olha para mim rapidinho. Isso que ele falou é verdade. Ou seja, quando você usa o presente do indicativo no lugar do pretérito perfeito, isso indica, de fato, uma atualização da informação. Só que eu vou fazer o seguinte, como eu já extrapolei o horário, na próxima aula eu vou reforçar essa ideia, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Até agora o que a gente viu? Emprego de tempos e modos verbais. Então você coloca lá na tua fichinha, estudar emprego de tempos e modos verbais. Tranquilidade? Daqui a pouco a gente volta. Fui!